agora na Rádio Índio Capilé, Flechada Direta. Apresentação Nicolas Wagner. Fala, torcedor aimorezista! Estamos de volta com Flechada Direta aqui na Rádio Índio Capilé, no modelo dinâmico, expresso, trazendo as principais informações do Aimoré. O retorno do Flechada Direta acontece neste momento porque na próxima segunda-feira tem a apresentação do elenco aimorezista para começar a preparação para a divisão de acesso de 2026 e tem muita informação surgindo, reforços, montagem do elenco, e para dar conta de tudo a gente retoma esse espaço do Flechada Direta aqui na Rádio Índio Capilé. Só no YouTube, então te peço encarecidamente para curtir e compartilhar esse vídeo, e se ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no nosso canal do YouTube, é muito importante. Cada novo inscrito nos ajuda e muito nesse trabalho da Rádio Índio Capilé, que vai transmitir todos os jogos do Aimoré em loco na divisão de acesso de 2026. O Aimoré que está nesse processo de montagem de elenco. Na última segunda-feira trouxemos a informação de que o Aimoré tinha um acerto com o Mateuzinho, ponta, que teve passagens de destaque aqui no Rio Grande do Sul, principalmente pelo São José, e que disputou a primeira fase da Série D pelo Abecate de Goiás. O que acontece é que o Brasiliense contratou o Mateuzinho para os mata-matas da Série D. Pode jogar a competição por 2 clubes, o regulamento permite. Então, o Mateuzinho reforça o Brasiliense nesses matas. Na segunda fase, o Brasiliense enfrenta o Goiatuba, lá de Goiás, e pode ser que, depois de disputar os mata-matas da Série D pelo Brasiliense, quando for eliminado, o Mateuzinho venha para o Aimoré. Então, não está descartada a vinda do Mateuzinho, mas é uma situação que vai ter seu desdobramento depois aí que o Brasiliense for eliminado da Série D do Campeonato Brasileiro. E vale a gente destacar que o Aimoré tem outros jogadores disputando os mata-matas da Série D que serão anunciados somente depois que encerrarem a participação com as suas equipes. São os casos dos jogadores que devem vir do São José, o goleiro Fábio, o zagueiro Thiago Pedra e o atacante Douglas. No São Luís tem o Vidmar e também o Cássio, lateral esquerdo, é outro que deve retornar ao Aimoré, está disputando a Série D pelo Águia de Marabá. São alguns nomes aí de quem a gente tem conhecimento, mas é possível que outros jogadores que ainda estejam disputando a Série D também sejam anunciados pelo Aimoré para a divisão de acesso. Anúncios até agora foram 11, e 2 deles nesta semana que passou. Na terça-feira, nós trouxemos em primeira mão, horas antes do anúncio, o acerto com o Natan, volante que retorna ao Aimoré depois de ter se destacado pelo Índio na divisão de acesso do ano passado. Ele foi titular em 16 jogos na grande campanha que o Aimoré fez no ano passado, chegando até a semifinal, infelizmente sendo eliminado para o nosso maior rival. Mas o Natan, mesmo nos jogos fatídicos contra o Novo Hamburgo, teve um bom desempenho. Era um jogador que a direção do Aimoré queria muito que retornasse para 2026 e conseguiu esse retorno. O Natan, que nesta temporada atuou pelo Vitória das Tabocas, de Pernambuco, pelo Lagarto, do Sergipe, e por último estava disputando a Série D pelo Central, de Caruaru, Pernambuco. O Natan, que só jogou uma partida pelo Central, teve pouco espaço no elenco e até por isso conseguiu a sua liberação. Então ele já é esperado na próxima semana aqui em São Leopoldo, quando o elenco se apresenta para a divisão de acesso. E hoje, sexta-feira, o Aimoré anunciou a contratação do jovem zagueiro Yuri Pedral. O Yuri é um zagueiro canhoto de 23 anos, 1,82 m,
que se destacou no Sergipe na temporada de 2024. Ele foi eleito revelação do campeonato sergipano quando defendia as cores do Sergipe, mas teve uma grave lesão no joelho. O Yuri não conseguiu dar sequência em uma ascensão na carreira. Nesta temporada, ele defendeu o Campinense no campeonato estadual da Paraíba, mas não chegou a atuar, então não joga uma partida oficial desde agosto do ano passado. O Yuri Pedral, que chega como uma aposta para esse elenco do Aimoré, lembrando que o Índio já anunciou o Jô como zagueiro para a divisão de acesso e também deve trazer de volta o Thiago Pedra depois que ele finalizar a sua participação na Série D do Campeonato Brasileiro com o São José. E o Aimoré divulgou a sua programação para o início da pré-temporada. A apresentação do elenco vai acontecer na próxima segunda-feira, 22 de junho, às 14h no Cristo Rei. Mas aquele evento tradicional que acontece com as falas dos dirigentes, a presença de conselheiros e da imprensa para a realização de entrevistas coletivas, esse evento ele vai acontecer só no dia 1º de julho, quarta-feira, às 14h. Então, nesse primeiro momento, será mais discreto, as atividades internas. Esses primeiros dias serão de avaliações físicas e somente na quarta-feira da próxima semana, no dia 24, é que está previsto que os jogadores vão a campo para iniciar os trabalhos técnicos e táticos com o Ariel Lanzini. Um número reduzido de jogadores deve se apresentar nesse primeiro momento, porque, como falamos antes, tem muitos jogadores que jogarão a divisão de acesso pelo Aimoré, que ainda estão disputando Série D por outras equipes ou até segunda divisões de campeonatos estaduais. Por exemplo, a A2 catarinense está entrando na sua reta decisiva. Então os jogadores vão chegando aos poucos e, para complementar treinamentos, ao menos nesse primeiro momento, atletas do Sub-20 serão chamados. O Aimoré frisa que esses jogadores que forem treinar com o elenco principal nesse primeiro momento, não necessariamente eles já farão parte em definitivo do elenco profissional. Mas, se tiverem um bom desempenho, se eles se destacarem nos treinamentos, podem integrar em definitivo o grupo do Ariel Lanzini. Lembrando que o Sub-20 está na fase decisiva aí do Gauchão Série A2, tanto é que neste domingo enfrenta o Panambi, lá em Panambi, pela penúltima rodada da fase classificatória. Os 11 jogadores anunciados pelo Aimoré até o momento são o goleiro Gregory, os laterais Lessa e Camargo, o zagueiro Jô, os volantes Iamburim e Fabrício, o meia Cris Magno, o ponta Lima e o centroavante Luiz Dalacorte. E aí tem aqueles jogadores que citei anteriormente que devem ser anunciados em breve, depois que finalizarem a participação com as suas equipes na competição que estão disputando. No caso da Série D, tem o goleiro Fábio, o lateral Cássio, o zagueiro Thiago Pedra, o Vidmar, que fica até difícil definir qual a posição dele. Tem essa situação do Mateuzinho que eu destaquei e também o atacante Douglas do São José. Para trazer uma opinião sobre essa montagem do elenco do Aimoré, o Natan Dalprá participa com a gente com o seu comentário. Tudo bem, Natan? Boa noite, Nicolas. Boa noite, amigos ligados no Flechada Direta, ou mesmo bom dia, boa tarde, independente do horário que você estiver acompanhando esse conteúdo. Como a gente está sempre pedindo, se inscreva no nosso canal no YouTube, por favor. Web Rádio Índio Capilé, a gente precisa muito desse teu apoio, que é genuíno e gratuito. Pois bem, Nicolas, nesta sexta-feira, começando aí pelas últimas notícias, pelos últimos acontecimentos no Monumental do Cristo Rei, o Aimoré confirmou o zagueiro Pedral para disputa da divisão de acesso. Essa nova atração aimorezista, o Pedral, ele vem de uma carreira constituída no futebol nordestino, apesar de jovem, até tem uma rodagem que é interessante, formado na base do Vitória, que é uma base que tem trazido aí bons nomes, bons valores para o futebol nacional e internacional nos últimos tempos, e além disso tem uma carreira respeitável por clubes expressivos como o Campinense e como também o Sergipe. Entretanto, um fator deixa a gente com uma pulguinha atrás da orelha.
ele teve uma série de lesões, ele está 1 ano sem jogar, algo em torno disso, né? E, consequentemente, não vem com ritmo, não vem com a efervescência que se espera para a disputa da divisão de acesso, então o Aimoré traz ele numa situação de aposta e considerando que uma pré-temporada, que um período adequado de aclimatação dê a ele condições de defender o Aimoré nessa competição. O elenco do Aimoré que vem sendo revelado, em parte pelo clube através de publicações oficiais, e algumas coisas são antecipadas pela própria rádio Índio Capilé. Sempre lembrando que quem revela nomes e traz as notícias em primeira mão é a rádio Índio Capilé. A gente tem sofrido alguns plágios aí nos últimos tempos, mas os competentes têm que estar acostumados com esse tipo de situação, não é mesmo? Bom, mas o Aimoré vai montando uma espinha dorsal de uma equipe interessante, Nicolas. A gente sabe de uma negociação já apalavrada, já alinhada com o São José que ainda milita na Série D, teve uma grande reação sob o comando do polêmico Argel Fuchs. O goleiro Fábio Ramp deve ser o guarda-metas do Aimoré para o acesso, o mesmo vale para o zagueiro Thiago Pedra, que passou bem por aqui no final do ano passado, e ainda o atacante Douglas, que é um híbrido, pode jogar pelo flanco, como também pode jogar por dentro como centroavante. E em cima disso, o Aimoré nos últimos dias aí confirmou o Lessa, confirmou até mesmo o reserva do Lessa, que vai ser o Camargo, que eu julgo essa questão da lateral direita como algo muito bem resolvido, tem direitinho titular no reserva, sendo que o Lessa é mais ofensivo do que o Camargo. Na zaga, tu já tem uma dupla a ser vislumbrada com o Jô e também com o próprio Thiago Pedra, e na lateral esquerda a gente sabe de um acerto que o Aimoré tem com o Cássio, ou seja, uma defesa bastante apreciável, e já com a ideia de que o Ian seja um híbrido de zagueiro e volante para a reserva, o próprio Pedral vem também para ser uma opção, e a gente lembra, na questão defensiva, que temos aí 2 laterais no Sub-20 que vêm se destacando, que de alguma forma a gente preconiza que devam ser aproveitados. O Nico pelo lado direito e o Lian pelo lado esquerdo. Na meia cancha foi confirmada a volta do meu xará, do Natan, que é um volante de altíssimo nível, de altíssimo quilate, especialmente se tratando de uma segunda divisão gaúcha. Foi o grande camisa 8 da competição no ano passado, até mesmo naquele confronto fatídico lá no Estádio do Vale, o Natan, a gente falava, né, é um jogador que está se salvando e fez uma competição muito regular, tecnicamente muito bom, praticamente ambidestro. A gente fala muito hoje do box-to-box, do volante que pisa na área e tudo mais, e o Natan compreende todas essas características técnicas, táticas e também de intensidade que tanto se requer do futebol moderno. O Aimoré contratou o Fabrício, que é um jogador que é uma convicção da direção do Aimoré há tempos, né? Ele vem de uma outra realidade, ele vem do futebol acreano, que tem uma série de questões aí climáticas, de logísticas, em amplo sentido, que são complicadas. Tudo isso tem que se relevar. É um jogador que, em que pese, já tem uma passagem pelo Joinville, ou seja, conhece o futebol do Sul, as demandas também climáticas, as demandas técnico-táticas que se apresentam aqui, mas que vai debutar num cenário distinto, o cenário da divisão de acesso do Rio Grande do Sul, com um clima também estável, muita chuva, muito barro, jogos que muitas vezes são brigados, jogos definidos na bola parada e na segunda bola, que não são, na maioria dos casos, um primor técnico, um primor de habilidade, um primor daquele jogo mais vistoso que se vislumbra. Esse jogador vem para disputar a posição como titular, e é isso que a gente tem ouvido. Em mesma monta, surgiu para nós a informação que o Aimoré está contratando um camisa 5 que está disputando a Série D. Nós não temos esse nome ainda, estamos atrás disso, mas é um jogador que vem numa posição de titularidade. E o Fabrício surge como uma sombra desse atleta. Do meio para frente, Vidmar deve ratificar seu retorno ao Aimoré. Ele que é um cara multifacetado, né? Pode jogar como segundo volante, pode jogar como extrema, pode jogar até mesmo como articulador, pode formar tripé, enfim, tem várias variáveis aí para o Vidmar. Já foi confirmado também o Cris Magno, que é um camisa 10 de primeiríssimo nível, e se tratando hoje do futebol gaúcho, um jogador que tem espaço na Série A do Rio Grande do Sul e é um cara estrelado com relação a acessos, né? Já subiu algumas vezes. Tem o Lima, que também já foi confirmado, outro jogador apreciável tecnicamente. Na questão da camisa 9, o Aimoré já tem uma aposta contratada, que é o Dalla Corte,
Que o Dalla Corte tem pedigree, que o Dalla Corte tem currículo, que o Dalla Corte tem formação, bom, contra fatos não há argumentos, a gente não pode discutir contra a realidade. Todavia, se apresenta uma questão prática. O Dalla Corte nunca jogou futebol profissional. Ele vai estrear nesta seara com a camiseta do Aimoré. Portanto, carece de uma maior atenção, de uma maior rodagem, de uma maior continuidade. A carreira dele é uma aposta. E nós ouvimos de um dirigente do Aimoré, de um dos vice-presidentes do Aimoré, que o camisa 9 titular virá no decorrer do campeonato. O Aimoré já tem um acerto verbal, não tem nada assinado com um jogador que está disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. Não temos também esse nome, mas estamos trabalhando em busca dessa informação. O Aimoré está formando um time interessante, um time competitivo e que, vamos lá, a expectativa é que classifique. Talvez não com aquela campanha efusiva lá do ano passado, exultante, que colocou o Aimoré numa liderança muito solidificada, talvez não, mas que fique entre os 8. Essa é a nossa expectativa e dado também o cenário dos outros times, do que eles estão montando como plantel. E tem um detalhezinho que o Aimoré fez tudo aquilo que fez ano passado jogando a maioria das partidas fora de casa, né? Foram 8 jogos fora e 7 em casa. Agora será o reverso. Serão 8 jogos em casa, e 7 fora. Claro, tudo tem que se avaliar. As distâncias, contra quem, de que forma e tal. Mas são 24 pontos a ser disputados no Monumental do Cristo Rei. Lembrando a todos que o Aimoré ainda coleta valores para investimento no seu patrimônio. As contribuições de R$300 estão sendo aceitas ainda. Basta procurar algum dos vice-presidentes. E está nos últimos dias aí da pizza do clube, R$35 por pizza. Pizzas de 30 centímetros, pizzas congeladas que serão retiradas no próximo sábado 27. Esses pilas da pizza, tudo a ser empregado no elenco do Aimoré. Todo o dinheiro que está sendo cooptado é para ajudar nas despesas com a montagem do time. Tá certo, Nicolas? Grande abraço a todos e nos encontramos numa próxima. Até mais! Tá aí, Natan Dalprá, trazendo seu comentário, a sua opinião sobre a montagem do elenco do Aimoré até aqui para a divisão de acesso. Com isso, fechamos esse Flechada Direta, deixando o convite para, na segunda-feira, estarem com a gente no Papo de Índio, e que vamos repercutir os jogos da base no final de semana e também falar muito sobre a apresentação do elenco do Aimoré, o início da pré-temporada e o que tivermos de novidade na segunda-feira sobre a montagem do elenco, os próximos reforços aí a serem anunciados pelo Aimoré. Curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal no YouTube. Um abraço e bom final de semana a todos. Até mais!